Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 2 de maio. E na última quarta-feira, o Ibovespa ele fechou próximo da estabilidade, com uma leve queda de 0,02%, interrompendo uma sequência de 7 altas consecutivas do índice. Com isso, o Ibovespa finalizou o mês de abril com uma alta de 3,7%. E aqui no Brasil, os dados do CAGED de março vieram abaixo das expectativas do mercado, o que contribuiu para o fechamento da curva de juros, enquanto nos Estados Unidos, os dados do PIB do primeiro trimestre desse ano apontaram uma contração de 0,4%, reforçando as preocupações do mercado com as perspectivas para a atividade econômica por lá. A ação da VEG ficou entre os destaques negativos, repercutindo a divulgação dos resultados da companhia, que vieram abaixo das expectativas dos investidores. Já a CPFL subiu mais de 5% após anúncio de cisão parcial da CPFL Geração, que será incorporada pela CPFL Energia, né, visando simplificar a estrutura da companhia. E nessa sexta-feira, todos os olhos estarão voltados para o relatório de empregos, o Non-Farm Payroll, referente a abril nos Estados Unidos. E pela temporada de resultados também continua aqui no cenário local, como também no cenário internacional. E falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de quarta-feira com um fechamento ao longo da curva. Falando sobre os mercados globais, nesta sexta-feira os futuros nos Estados Unidos operam em alta, em torno de 0,5%, impulsionados pelo sinal da China de que pode retomar negociações comerciais com os Estados Unidos. Investidores também digerem os balanços da Apple e Amazon e aguardam a divulgação do payroll de abril. Na véspera, né, o S&P subiu 0,6%, Nasdaq também avançou em torno de 1,5%, com o setor de tecnologia reagindo positivamente aos resultados de Meta e Microsoft. Ambos os índices acumularam 8 dias consecutivos de alta, enquanto a Nasdaq apagou as perdas desde o anúncio, né, das tarifas em 2 de abril. As treasuries por lá operam em queda, com a taxa do título de 10 anos recuando para menos 2,5, né, bips, acompanhando o alívio dos mercados diante da sinalização de diálogo entre os Estados Unidos e a China. Na Europa, as bolsas elas operam em alta, em torno de 1%, com o apoio dos resultados das empresas locais e da expectativa de alívio nas tensões comerciais. E falando sobre a questão na China, os mercados eles permaneceram fechados por conta do feriado do Dia do Trabalho. O índice, o Hang Seng, né, teve forte alta na última sessão, refletindo o otimismo com as negociações e o impulso das ações de tecnologia. E falando sobre o índice de fundos imobiliários, ele encerrou a quarta-feira com uma alta de 0,33%, marcando sua 14ª valorização consecutiva e fechando o mês de abril com um ganho, né, acumulado de 3%. E comentando sobre a parte econômica, nos Estados Unidos, o destaque desta sexta-feira será a divulgação do relatório de emprego de abril, com destaque para o Non-Farm Payroll, eh, após também a frustração na criação de vagas de emprego privado na quarta-feira, que é o relatório ADP. O mercado ele projeta adição líquida de 138 mil empregos no último mês. O PIB americano do primeiro trimestre veio também abaixo das expectativas, tendo contraído em torno de 0,3% anualizados na comparação trimestral, com destaque para a forte alta nas importações e desaceleração relevante no consumo das famílias. Além disso, o índice de preços, o core, né, o PCE, ficou acima das expectativas no período, elevando as apostas, né, de estagflação na principal economia do mundo. E falando sobre aqui o Brasil,
Agenda vazia de indicadores na emenda de feriado. Na quarta-feira, o destaque ficou para a divulgação das estatísticas do mercado de trabalho referente a março. Após forte surpresa altista em fevereiro, a geração líquida de empregos formais ficou em 71 mil vagas, bem abaixo do consenso do mercado, que era em torno de 185 mil. No entanto, quando considerada a média móvel trimestral, o mercado formal segue em bom ritmo, embora sinais de desaceleração e sinais esperados. Tá? A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 7% no primeiro trimestre, em linha com o esperado, ao passo que métricas salariais seguem apontando alta na margem, o que sustenta a atividade econômica, mas com pressões sobre a inflação. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.